Olá, o livro que eu trago hoje é o Hamlet, de William Shakespeare. Eu já andava para o ler há algum tempo, sobretudo desde que vi o filme O Hamlet, que saiu nos cinemas há relativamente pouco tempo. Recomendo vivamente, se ainda não ouviram. E o nome William Shakespeare e o nome Hamlet fizeram surgir em mim alguns dos preconceitos que eu tinha com os clássicos de literatura, apesar disto ser uma peça de teatro adaptada a um livro. E eu fiquei a matutar, eu já li alguns, e eu ficava sempre a matutar sobre o que é um clássico, o que é que o difere de uma literatura contemporânea, ou simplesmente de um livro que não é considerado um clássico. Hum, não sei, e sobretudo aqui relativamente ao William Shakespeare e ao Hamlet, eu imaginava uma cena extremamente presunçosa de alguém num palco de teatro a segurar numa caveira a dizer as palavras to be or not to be. E, ou seja, isto para mim é quase como se fosse humorístico, ou seja, uma expressão excessiva do dramatismo, sabem? É quase como se fosse, não é para ser levado a sério, é só para uma certa parte da população. E o filme Hamlet representa isso, que é, isto é para a população, mesmo aquela que não é só para os intelectuais ou para a burguesia ou o que quer que seja, é também para a pessoa mais comum. E o clássico eu penso que ganhou uma conotação que afasta a pessoa comum de si, porque, não sei, tem... Eu não queria estar a dizer a palavra aura, porque isso é para os jogadores de futebol, uh, mas, ou seja, há quase assim um misticismo em volta da palavra clássico. O que é isto? Que informações é que estão aqui? Que segredos da vida é que vêm aí? E à medida que eu os leio, sobretudo quando eu li aqui o Hamlet, não há segredo nenhum. Vou fazer assim um breve resumo da história, se calhar é mais fácil assim. Hamlet é um príncipe da Dinamarca cujo pai morreu meses antes da peça começar, de forma misteriosa. A sua mãe, viúva, casa com o seu tio e dá logo assim uns ares de passa-se aqui algo. E o Hamlet é visitado pelo fantasma do seu pai. E o seu pai diz-lhe: tens que me vingar, eu fui assassinado pelo teu tio, e também agora a tua mãe traiu-me, está com o teu tio, e como nesta altura, ou seja, final do século XVI, início do século XVII, em que a peça foi escrita, se a mulher casasse com o irmão do marido, era considerado incesto. Isto também é considerado aqui uma relação incestuosa, dando outra camada de drama, vá. E então temos este príncipe da Dinamarca extremamente perturbado e com um peso nas costas que é imensurável, porque tem de vingar o seu pai e ao mesmo tempo está contra a sua mãe, e todo o seu ambiente revolve em torno disto. Só que este esquema, ou seja, esta estrutura de história, como é um clássico, já foi adotada por outras obras adiante que se inspiraram nela. Eu consigo pensar, por exemplo, do The Northman, do Robert Eggers, que adota esta mesma estrutura de uma mãe que trai o seu pai, que foi assassinado pelo seu irmão. E o clássico é isto mesmo, o clássico é aquele que estabelece uma norma, que estabelece um exemplo e que também é intemporal. E, ou seja, apesar de quando eu li o Hamlet achar que não era, se calhar algumas partes até são um bocado clichê, é porque sofre do próprio sucesso, porque é tão famoso, já tão diluído na nossa cultura, que nós já sabemos o que é o Hamlet e sabemos quem é que é William Shakespeare antes de o lermos. E isso não o favorece, a não ser que tenhamos curiosidade logo de início para ver qual é que é o verdadeiro valor histórico da obra. E eu achava então que o Hamlet era esta personagem assim, extremamente dramática, um intelectual, quase a roçar o snob. E não, ele é só um tipo extremamente conturbado, ou perturbado, aliás. E no ato 3, na cena 1, dá para ver isso mesmo. Na cena 1, começa com um diálogo entre o rei, a rainha e mais outra personagem a dizer: pá, o que é que se passa com o Hamlet? Ele anda tão em baixo, não quer falar com ninguém. Será que, pá, passa-se ali qualquer coisa com ele? E passa-se aquilo dele ter falado com o seu pai, de fantasma, mas eles não sabem. E então começam a conjurar, a pensar:
pá, ele deve estar a passar mal por causa da Ofélia. E é aqui que o Hamlet pronuncia então aquelas tão famosas palavras no seu solilóquio. Solilóquio? Isto é uma palavra que eu aprendi com este livro e significa nada mais nada menos do que o ato de falar sozinho. To be. Or not to be. That is the question. O ser ou não ser eram palavras que estão no mundo desde o seu início e que William Shakespeare foi o único que conseguiu ouvir. E eu pergunto-me qual é que era o estado de espírito, mente e coração em que ele tinha de estar para conseguir ouvir essas palavras. E então, quando eu li o solilóquio, é extremamente humano. Eu pensava que era algo muito mais presunçoso, muito mais nariz empinado, queixo para cima, algo muito orgulhoso. E eu não sei, eu gosto de associar a esta ideia de ouvir estas palavras quando está sossego na minha mente e no meu coração. E eu associo muito isto aos transportes públicos no fim do dia, quando estamos a voltar do trabalho, e faço aquela contemplação de que se hoje eu fui ou não fui, aquilo que eu fiz ou não fiz. E apesar disto aqui ser uma contemplação do suicídio, não é isso que eu faço quando estou a voltar para casa, mas é se eu fui verdadeiro a mim mesmo ou não. E isto pode ser entendido como uma metáfora, não é preciso ser literal. O ser ou não ser pode ser sobre sermos nós mesmos, ter a coragem de sermos nós mesmos. Para que aguentar tantos infortúnios, para que aguentar tantos desgostos e não podermos ser nós mesmos? Sabem, para que ter esta máscara? Que consequências é que eu prefiro ter? Aquelas que resultam de eu dizer aquilo que eu penso verdadeiramente e sinto, ou aquelas que surgem de eu não dizer aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso? Eu penso que eu prefiro a primeira parte, apesar de compreender o quão difícil é. Então nos transportes, sobretudo na Fertagos ou nos barcos que estão aqui atrás de mim, quando está muito silêncio, eu não tenho música, nem estou distraído com o meu telemóvel, vem aquela questão no fundo da minha mente. Se eu tiver com atenção consigo ouvi-la. Ser ou não ser? Se eu hoje fui ou não fui? E então, as incongruências do Hamlet, todo o seu discurso, dizer a Ofélia que a ama, que não a ama, quase na mesma frase, deixá-la confusa, deixar todos confusos. I did love you. Once. Indeed, my lord, you made me believe so. You should not have believed me. I loved you not. Confusos. Todo este peso que ele sente sobre si, eu acho que é algo extremamente humano e retrata bem a complexidade que vai dentro de nós. E o William Shakespeare, neste livro, o Hamlet, ele diz muitas coisas que eu sentia sobre mim, mas não sabia expressar por palavras. E eu acho que é isso que um bom livro faz. No fim, ficamos a saber mais sobre nós mesmos do que quando começamos. E a viagem que fazemos não é para o exterior, mas mais para o interior, como acontece com a ficção. E eu acho que isso tem um valor inestimável. E eu acho que está também aí o valor e a verdadeira beleza da literatura. E eu acho que os clássicos, para mim, acabam por ser isso também. É o expoente máximo de alguns sentimentos e emoções, sem ter que as viver necessariamente. Mas é também importante relembrar que ter estas ideias e ler o Hamlet e ler clássicos não faz sentido se eu me esquecer de viver essas emoções e sentimentos. E mais uma vez acabei a descobrir muito mais coisas sobre mim do que quando tinha começado. E eu acho que isso tem um valor no qual eu não consigo colocar um número nem um preço. Obrigado. Continua, não tenhas... João, estou à procura das palavras. Isso está bacana, não. Tu estás a querer ser o que o Hamlet é, o que achavas que é os clássicos, que é bombo. Não, meu, os clássicos também têm isso.